Olá, tudo bem? Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar firme e forte no meu e no seu coração. Nós iremos meditar na palavra do Senhor Deus, algo poderoso, profundo, para que nós entendamos, não é, a situação, não é, da bondade do Senhor Deus. Por isso, não é, a palavra que traremos nesse momento vai falar sobre a bondade do Senhor. Bem, desde que nossos primeiros pais pecaram, não é? A desgraça entrou nesse mundo, a violência, o crime, o roubo, o furto, o adultério, a imoralidade, tudo quanto é de práticas pecaminosas, tudo quanto é de desgraça, de tipos de violência, não é? O estupro, tudo quanto não presta, entrou, penetrou no seio da terra. Não é porque nossos primeiros pais pecaram. Mas sabe, estudando a palavra de Deus, eu encontro algo poderoso nela, que gostaria de compartilhar com vocês, não é, neste momento. Desde já, muito obrigado a você que tem nos acompanhado, que tem nos seguido, tanto pelo Face como também, não é, pelo YouTube. Obrigado a você que tem se inscrito, não é, no nosso canal, que é o Balgenival. Se inscreva naquele nome vermelho. Sempre mantenha ativado aquele sino, deixa aí o seu like, não é? E que Deus possa a cada dia abençoar você através da palavra. Amém? Então veja o que está dizendo aqui, medite comigo, no texto santo do livro de Salmos, capítulo 33 e o versículo 5. 33:5 está escrito assim, ó. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Que coisa poderosa eu encontro aqui nesse salmo. O interessante é que, como eu falei desde o começo, tá certo? A terra, desde que nossos primeiros pais pecaram, o negócio não ficou fácil mais para ninguém. Encontramos a dor, o sofrimento, teríamos que aprender a viver com a dor, o sofrimento, a fome, a peste, a desavença, tudo quanto não presta, algo desse tipo. A perca, a morte, não é? E etc. Mas sabe, querido, o salmista que escreveu esse salmo, ele está dizendo, na verdade, ele ama a justiça, não é? A justiça está dizendo aqui, ele ama a justiça e o direito, mas a terra está cheia da bondade do Senhor. Sabe, quando eu estava estudando esse salmo, algumas coisas me vêm à mente que eu queria dividir com vocês. Se a terra está cheia da bondade do Senhor, por que existe tanta gente ruim? Por quê? Por que existe tanta doença? Por que existe tanta gente padecendo fome, desempregada, dormindo na rua, não é? Existe tanta, não é, a pestilência destruindo tudo. Por quê? Porque a pessoa que escreveu esse salmo, na realidade, a época dela era uma época difícil. Essa pessoa estava sendo talvez perseguida, não era uma época tão boa. Mas ela olha, não é, o mundo criado pelo Criador e ela diz, a terra está cheia da bondade do Senhor. O escritor desse salmo, ele contempla ao redor do lugar onde ele estava, aonde sua vista, não é, alcançava, ele só via a bondade do Senhor. Aqui está o segredo. Repito, você já viu aquele grupo de pessoas, eu estou falando até de cristãos, não é? Muitos que se dizem cristão. E você chega para conversar com essas pessoas, e aí como é que está? Eles só falam que está tudo ruim, só contemplam, só falam de desgraça, só falam de desânimo, de derramamento de sangue, de violência, de peste, de guerra, não é? Só tem isso para passar adiante. Mas o autor desse salmo, ele está dizendo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Terá algumas versões de Bíblia que diz da glória do Senhor. Eu gostei mais dessa que está dizendo da bondade do Senhor. Você percebe que em meio a tanto terrorismo, a tanta desgraça, tanta violência, tanta desigualdade, tanto sofrimento, tanta perca, tanta tragédia, não é? Tanta decadência,
tantas fragilidades, tantas derrotas, tanto insucesso na vida de tantas pessoas, seja na vida profissional, seja na vida, não é, espiritual. Há uma decadência, não é? Mas, em meio a tudo isso, o autor desse Salmo 33, verso 5, ele está dizendo: a terra está cheia da bondade do Senhor. Sabe por que para este autor a terra estava cheia da bondade do Senhor? A pergunta é muito clara. O texto, a Bíblia, se explica por ela própria. E o interessante é o que diz, a resposta está no Salmo 107, capítulo 107, e o versículo 43. Aqui está a pista. Você talvez que seja uma pessoa que só fala do mal, ou só vive o mal, ou para fazer o mal. Talvez você seja um canal daquilo que não presta, um transmissor daquilo que não presta. Aqui está o segredo para você começar. Talvez tenha pessoas que dizem assim: mas eu não consigo ver, eu só vejo prostituição, eu vivo num lugar onde só vejo isso. Disse bem, você vive em um lugar onde só tem essas coisas. Será que não é hora de você sair de lá? Hã? Olha o que está dizendo o texto aqui. Verso 43 diz assim: quem é sábio, primeiro ponto, para ver a bondade do Senhor precisa ser sábio. Satanás está atuando por tudo quanto é lugar. Não podemos negar isso. Mas se você for um filho sábio, você vai contemplar a bondade do Senhor. Depende do que eu e você estamos vendo. Já vamos ver isso pela Bíblia. Olha o que está dizendo. Quem é sábio, atente, preste atenção, está dizendo o salmista, para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Você é sábio? Primeira coisa que um sábio tem que fazer. Sabe o que é? Se afastar, desviar seus olhos daquilo que é mal. Sabia disso? Então aqui nós vamos começar entendendo alguns pontos muito interessantes. Você já viu aquelas pessoas que dizem tudo está ruim, só falam de desgraça, é um transmissor na maioria das vezes da própria desgraça? Mas por quê? Por que isso acontece? Porque essas pessoas, elas não têm tempo para observar as coisas boas que o Criador criou. É verdade que na época desse autor que escreveu o livro de Salmos, as coisas já estavam ruins ali. Mas ele consegue tirar seus olhos, desviar seus olhos do que é mal e ver as coisas boas que Deus criou. Sabia disso? E você tem contemplado? Você tem contemplado as coisas boas que Deus criou? Ou você só contempla, não é, o que é mal? Tem gente que só vive tanto para fazer o mal, como também para ser um transmissor do mal. O diabo tem se utilizado de algumas pessoas para isso. Querido, aprenda a ver a grandiosidade de Deus. A terra está cheia, não vamos negar, da bondade do Senhor. Também eu não posso negar que a terra não existe, está cheia de maldade. Está sim, mas descansa teus olhos na bondade do Senhor. A terra está cheia de riachos, de colinas com riachos, com águas cristalinas, puras e transparentes, cheia de matas, não é? De ar puro, de flores, exalando o seu perfume para aqueles que têm tempo para, não é? Então, contemplar e ver. Por que os seus olhos não descansam nessas coisas? A terra está cheia da bondade do Senhor, homens de bem, mulheres de bem, mas o texto aqui diz, está dizendo aqui, olha, quem é sábio, atente para isso. O problema é que tem muitos faltos de sabedoria, gente que não tem tempo de atentar para estas coisas. Muitos só tem tempo, não é, para gastar esse tempo que não na realidade não é dele, é de Deus. Muitos têm gastado o seu tempo que Deus lhe dá no mundo virtual, vendo, se enchendo daquilo que é impuro, daquilo que é mal, da maldade, dos comentários satânicos. Muitos têm feito, não é, desse tempo, um uso dele errôneo.
Muitos têm gastado tempo nas redes sociais difamando pessoas, danificando o caráter de pessoas. Por que você não olha a grandiosidade de Deus? Muitos estão transmitindo, não é? Passam a vida inteira, o tempo da sua vida é gasto em transmitir. Só falam de doença, de miséria, de guerra, de confronto, não é? De tudo quanto não presta. Mas sabe por que você faz isso? Primeiro está dizendo aqui, olha, quem é sábio, atente para as misericórdias do Senhor. Está dizendo aqui, olha, quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Querido, o mundo está mergulhado no pecado, tá? Mas você tem o mundo também está cheio da bondade do Senhor. Talvez você possa dizer, mas aonde eu vivo só tem o que não presta, porque você escolheu viver nesse lugar. Se você está num ambiente onde só tem o que não presta, fuja de lá, peça sabedoria a Deus, não é? E você também pode sim contemplar coisas boas pela rede social, como a palavra de Deus. O problema é que tem gente que só gasta tempo, passa dias inteiros alimentando a sua alma daquilo que é destrutivo, vendo o que é desnecessário e prejudicial à sua saúde. E eu quero te dizer, aquilo que você vê contamina você. É isso que você vai ser. Sabe o que foi que o próprio Jesus Cristo disse no livro de Mateus, capítulo 6 e no verso 22? Isso foi o próprio Jesus Cristo falando. Olha o que ele disse aqui, olha. Os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos, meu e seu, é a lâmpada do nosso corpo. Ou seja, é o farol do nosso corpo, é a candeia, ter a versão de Bíblia, não é? Que diz assim. Agora presta atenção no que ele diz mais. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo inteiro será o quê? Bom, está dizendo aqui. Teu corpo inteiro será pleno de luz. Percebe que o que você vê te afeta? Afeta toda a sua estrutura. Aí o texto aqui ainda diz mais no versículo 23. Porém, se os teus olhos, está dizendo o texto, forem mal, só veem coisa ruim, todo o teu corpo, está dizendo aqui, olha, estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas, quão grandes serão essas trevas. Teu corpo será tenebroso. As pessoas que têm essa tendência de deixar sua mente, seus olhos descansar, vendo só o que é mal, essas pessoas, elas terão um corpo doente, uma alma doente, um espírito doente. Consegue imaginar isso? É por isso que você vê pessoas depressivas, ansiosas, doentes mentalmente. Por quê? Porque essas pessoas, elas não têm tempo para ver, não é, a bondade e a misericórdia de Deus que enche toda a terra, diz o salmista. Repito, quem escreveu esse salmo na época existia coisa ruim, mas ele descansava a sua mente, observando coisas boas. Você que está ouvindo esta palavra, o que você tem visto? Aonde teus olhos têm repousado? Há muitos, os seus olhos estão cheios de adultério. Há muitos que, não é, vive dias, horas, não é? Muitos minutos do seu tempo são gastos vendo sites pornográficos. Isso vai te trazer o quê? Você vai ter uma mente adúltera. Tua mente só vai pensar nisso, falar também disso. Então, a boca diz Provérbios, fala do que o coração está cheio. Coração aqui é a nossa mente, tá certo? Aquilo que meus olhos estão vendo, contemplando, está enchendo a minha mente. E daquilo que eu sou cheio, eu vou transbordar. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mas por que essa bondade não tem te alcançado? Ou pelo menos, por que você não encontra essa bondade? Por que os seus olhos não vê a bondade do Senhor, só vê o que é mal? Isso vai te trazer perigo. Isso é perigoso para você, isso vai te trazer prejuízo, não só a você, como aqueles que estão perto de você. E você vai ser um transmissor daquele mal que você tanto contempla. Será que não é hora de você parar e meditar? Isso afeta a sua salvação. Você sabia disso? Está aqui. Eu quero ler mais outro texto com você. No livro de
Isaías, capítulo 33, eu quero ler 2 versos com você que diz assim, olha. Em Sião, os pecadores, está dizendo aqui, ficaram apavorados. E diz, e o tremor se apoderou dos ímpios. E eles perguntam, quem dentre nós, olha o que ele está perguntando, quem dentre nós poderá permanecer junto ao fogo devorador? Quem dentre nós poderá manter-se próximo aos braseiros eternos? É o verso 14 do capítulo 33 de Isaías. Quem? E a resposta está no verso 15, que diz assim, olha, aquele que anda corretamente, que pratica a justiça e fala o que é a verdade, que recusa o lucro desonesto, cuja mão não aceita suborno, ou qualquer, está dizendo aqui, exploração, que tapa os ouvidos, medita nisso aqui, querido, que tapa os ouvidos, está dizendo o texto, e fecha os olhos a fim de não contemplar o mal. E aí? Aí ele disse, quem é a pessoa? Quem que pode habitar com as chamas eternas, com as labaredas eternas? Aquele que não difama os outros com a sua boca, aquele que fala a verdade, aquele que recusa receber suborno, aquele que fecha seu ouvido para não ouvir falar o que é mal e desvia seus olhos de contemplar o mal. É esses aí que permanecerão. Deixa eu te perguntar uma coisa. O mal está pelas redes sociais, o mundo virtual é cheio de maldade, mas é cheio de coisas boas. Depende das suas opções, do que você quer ver. Você é quem escolhe. O diabo não força ninguém a assistir o que não presta a pulso. Agora, se ligarmos uma televisão, é claro, o controle está na minha mão. Eu quem vou decidir o que quero ver. Quantas horas vou passando a ver o que edifica e o que não edifica. Lembre-se, existe um preço. O que você e eu estamos vendo vai dizer quem somos nós no futuro. Lembre-se, quando você estiver falando algo, se isso for bom, está dizendo que todo o teu corpo está cheio da bondade de Deus. Mas se o que você está falando é coisas que não edificam, se tua boca só é aberta, se tua língua só é usada para falar desgraça, de desânimo, de doença, de zika vírus, de coronavírus, não é? De adultério, de tudo quanto não presta, de droga, não é? É porque o teu ser que está cheio desse tipo de coisa. É porque teus olhos, o teu mundo, não é? Está cheio dessas coisas. E o mundo que você tem descansado a sua visão, só tem isso e você só vê isso. Mas o conselho de Deus para cada um de nós é o seguinte, queridos. Filho, o mundo está cheio da bondade de Deus. Quem tem sabedoria, atente para essas coisas e contemple as misericórdias do Senhor. Você não gostaria de gastar tempo contemplando as misericórdias do Senhor? Isso é para os sábios, está dizendo o salmista. Quem é sábio, atente para estas coisas. Você tem separado um tempo para atentar? Atentar quer dizer, estou correndo, estou buscando esse tipo de coisa. A bondade, o mundo está cheio da bondade de Deus. E eu estou correndo, não é? Atentando para essas coisas. E também considere, às vezes tem muitas pessoas, querido, aqui está o texto também, não é? Deveremos meditar nele. O autor desse salmo, ele não só, do Salmo 107, verso 43, ele diz, quem é sábio, atente para essas coisas, e depois deve considerar as misericórdias do Senhor. Uma coisa é você contemplar a bondade do Senhor, outra coisa é você, não é, considerar. Tem gente que vê tudo de bom que Deus cria, mas eles não acreditam, ou então não leva isso em consideração. É aí onde que está o perigo. Quem é você? Você que está ouvindo essa palavra nesse momento. Aonde, não é, você tem demorado com a sua vista? A candeia que é em ti, os teus olhos têm contemplado coisas boas ou coisas más? Aqui está o segredo para você ser, não é, uma luz, para que a estrutura sua, esse ser que é você, criado, que Deus diz que é a imagem e semelhança dele, para que esse ser seja saudável. Descanse vendo coisas boas, porque no Mateus,
6 e no versículo 22 e 23, o Senhor Jesus está dizendo ali: se a luz que há em ti, se os teus olhos forem bons, ver coisas boas, é luminoso, todo o teu corpo é luz, é saúde, é vida. Mas se os teus olhos é mal, todo o teu corpo também é mal, é doente. Medita nessa palavra. Deus tem algo poderoso. Deus sempre tem o melhor. O mundo está cheio de miséria, tá. Mas o mundo ainda está cheio da bondade e da misericórdia do Senhor para alcançar a mim e a você. Então, procure por esta bondade. Procure ao seu redor, observe, separar tempo. Procure ao seu redor colocar a sua vista naquilo que é bom. E o que é bom a gente encontra na palavra de Deus, na natureza e não no que não presta. Descanse sua alma na presença de Deus. Que Deus encha a sua vida de muita paz, muito amor, muita felicidade, muita alegria. E que a misericórdia e a paz do Senhor faça parte da sua vida. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, não é? Também nos seus grupos de amizade, para que Deus também possa assim abençoar outras vidas através, não é? Do seu gesto, porque isso é uma forma de você também contribuir para a pregação do Evangelho. Amém? Eu não estou aqui querendo, não é, que você faça isso para trazer honra a mim. Eu não tenho nenhuma honra. A honra é de Deus. A glória é de Deus. Tá certo? Eu só estou pedindo para que você seja um transmissor, um compartilhador da palavra de Deus. Talvez você era uma pessoa que só viveu até hoje, até o momento que você ouviu essa palavra, para compartilhar o que é mal, para transmitir o que é mal. Não faça mais isso. Que você possa desviar, como diz Isaías 33, verso 14 e 15. Desvie seus ouvidos de ouvir o que não presta. Desvie seus olhos de ver o que não presta. Desvie sua mão de aceitar o mal. E comece a ser alguém que Deus possa se utilizar de você. Peça para que Deus faça de você um canal de bênção. E seja você um instrumento de salvação. Tá bem? Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um abraço e que Deus te abençoe.